Olá, pessoal! Na aula de hoje, daremos início ao capítulo 3, Diversidade da Matéria, falando sobre ligações químicas. Na natureza, os átomos dos elementos químicos, em sua maioria, não são encontrados isoladamente, mas ligados uns aos outros, combinando-se de diferentes maneiras e constituindo as inúmeras substâncias que conhecemos. Mas por que os átomos se ligam? A maioria dos átomos tende a se ligar porque não são estáveis sozinhos, ou seja, a união entre eles ocorre para que consigam estabilidade. Vimos como um átomo fica estável quando estudamos a regra do octeto e os gases nobres. Para adquirir a condição estável, os átomos devem completar em sua camada de valência 8 elétrons, exceto o hidrogênio, que fica estável com 2 elétrons, pois cada átomo de hidrogênio possui um elétron, ele compartilha esse elétron com outro hidrogênio, ficando estável. O gás hélio também possui 2 elétrons na sua camada de valência. Com essas exceções, todos os outros possuem 8 elétrons em sua camada de valência. Segundo a regra do octeto, os átomos adquirem estabilidade quando sua camada de valência torna-se semelhante à dos gases nobres, que estão no grupo 18 da tabela periódica. Com exceção do hidrogênio, como já vimos, que a fusão de hidrogênio gera gás hélio, e este possui apenas 2 elementos na sua única camada, que é a camada K, os demais gases apresentam 8 elétrons em sua camada de valência. Os demais elementos fazem ligações químicas para assemelhar a sua camada de valência às dos gases nobres e assim adquirirem estabilidade. Entre os elementos químicos da tabela periódica, os gases nobres, localizados no grupo 18, já apresentam a última camada, ou seja, a camada de valência, completa, e por isso estão estáveis. Então, raramente esses elementos participam de ligações químicas com átomos de outros elementos. Até o ano de 1962, os químicos achavam que os gases nobres não se uniam a nenhum outro elemento, sendo completamente inertes. A descoberta de compostos com gases nobres mostrou que a regra do octeto pode ser rompida e que há possibilidade de haver outros arranjos estáveis. Os demais elementos químicos, por terem a última camada incompleta, ligam-se a outros elementos, perdendo ou ganhando elétrons, a fim de obter uma configuração eletrônica igual à de um gás nobre, ou seja, com 8 elétrons na camada de valência, exceto o gás hélio, que tem 2 elétrons na sua última camada. Antes, nós vimos o hidrogênio, mas com relação aos grupos, nós também já vimos que o hidrogênio não pertence a nenhum dos grupos dos elementos da tabela periódica. Nem metal, nem a metal, nem a um gás nobre, devido às suas particularidades e peculiaridades. A relação entre a configuração eletrônica de um gás nobre com os demais elementos químicos foi proposta pelo cientista Gilbert Newton Lewis e ficou conhecida como a regra do octeto. Embora existam exceções, em geral, essa regra é válida para os elementos representativos, que dão origem lá aos grupos da tabela periódica. Nesse caso, os átomos dos grupos 1, 2 e 13, esses elementos na maioria são metais, tendem a perder ou ceder elétrons, formando cátions, e os átomos dos grupos 15, 16 e 17, em geral elementos não metais, tendem a ganhar ou receber elétrons, formando ânions. Portanto, dependendo dessa tendência, as ligações entre metais e ou ametais pode ser do tipo iônica ou covalente. Hoje nós falaremos sobre as ligações iônicas.
Como vimos anteriormente, os elementos com 1, 2 ou 3 elétrons na camada de valência tendem a perder ou ceder elétrons para se estabilizar, formando cátions. Os elementos com 5, 6 ou 7 elétrons na camada de valência tendem a ganhar ou receber elétrons para se estabilizar, formando assim ânions. Os elementos com 4 elétrons na camada de valência podem tanto perder quanto receber elétrons para se estabilizar. Vejamos agora como os átomos realizam as ligações químicas. Na ligação iônica, como o próprio nome sugere, esse tipo de ligação química ocorre pela interação entre íons. Os íons são formados quando um átomo cede ou recebe elétron ou elétrons. Dessa maneira, o número de cargas positivas, os prótons, presentes no núcleo do átomo difere do número de cargas negativas, os elétrons, que se localizam na eletrosfera. Relembrando o que estudamos no módulo lá na página 57 sobre cátion e ânion, a perda de elétron ou de elétrons origina um íon positivo, que é um cátion. O ganho de elétrons ou de elétron origina um íon negativo, um ânion. Quando se ganha elétron fica negativo porque essa partícula é negativa. Quando se perde elétron fica positivo porque ele perdeu carga também negativa. O sódio, representado pela sigla Na, contém 11 elétrons distribuídos em 3 camadas eletrônicas, K, L e M. E tem somente um elétron na camada de valência, que é a M. O cloro, representado pela sigla Cl, com 17 elétrons na sua eletrosfera, também distribuídos em 3 camadas eletrônicas, tem 7 elétrons na camada de valência, que também é a camada M. Ambos não são estáveis, pois não obedecem às regras de distribuição eletrônica. Quando sódio e cloro reagem entre si, o sódio perde um elétron da sua camada de valência e transforma-se num cátion, que é um átomo positivamente carregado, pois perdeu carga negativa, possuindo mais prótons do que elétrons. Já o cloro, ao receber esse elétron, transforma-se num ânion, que é um átomo negativamente carregado, pois recebeu carga negativa, possuindo assim mais elétrons do que prótons. Quando o sódio cede um elétron e o cloro recebe um elétron, ocorre uma ligação iônica. A transferência desses elétrons é definitiva. Como o sódio e o cloro agora apresentam cargas elétricas opostas, cria-se uma força atrativa entre eles, constituindo um retículo cristalino sólido com alta estabilidade, formando o composto iônico NaCl, mais conhecido por sal de cozinha. Como característica principal das ligações iônicas, nós temos um elemento que precisa atingir a estabilidade perdendo elétrons, formando um cátion, e outro elemento que também precisa atingir a sua estabilidade recebendo elétrons e formando um ânion. Os compostos iônicos sólidos em temperatura ambiente e, em geral, eles possuem ponto de fusão bastante altos, como é o caso do sal de cozinha, que tem ponto de fusão a 801 graus Celsius. Os metais geralmente apresentam menos de 4 elétrons na camada de valência. Os ametais costumam apresentar mais de 4 elétrons na sua camada de valência. As ligações iônicas costumam ocorrer entre metais, que cedem elétrons, e ametais, que recebem elétrons, ou ainda entre metais e o hidrogênio. Como representar as substâncias iônicas?
Vimos que uma ligação iônica ocorre pela transferência de elétron ou de elétrons do átomo que cede para o átomo do elemento que tem tendência a receber ou recebê-los. Então, a representação dessas substâncias iônicas é feita pelos elétrons presentes na camada de valência dos elementos envolvidos, como por exemplo no sal de cozinha. Nós temos dois átomos isolados, um de sódio e outro de cloro, e o átomo de sódio irá doar um elétron para o átomo de cloro. O átomo de cloro possui na sua camada de valência 7 elétrons, precisando de um para adquirir estabilidade. Já o sódio possui na sua camada de valência um elétron, e daí ele tende a doar esse elétron para ficar com 8 elétrons na sua última camada de valência e também adquirir estabilidade. Dessa forma, nós podemos representar tanto fazendo a representação do átomo que está sendo doado para o átomo que está recebendo esse elétron, como através dos sinais matemáticos positivo e negativo. Nesse caso, após a ligação, o sódio ficará positivo porque irá perder carga negativa, ou seja, elétron. E o cloro ficará negativo, pois irá receber mais carga negativa, ou seja, irá receber mais um elétron. A fórmula de um composto iônico deve apresentar o menor número possível de cátion ou de cátions e ânion ou ânions, de maneira que se forme um conjunto eletricamente neutro. Para que isso ocorra, o número de elétrons perdidos deve ser igual ao número de elétrons recebidos. No cloreto de sódio, como as cargas do cátion de sódio e do ânion de cloro são iguais e mínimas, eles se combinam na proporção de 1 para 1, ou seja, um átomo de sódio que se liga a um átomo de cloro. Portanto, a fórmula do composto iônico é NaCl, porque, como sabemos, matematicamente, quando o índice é 1, não precisamos representá-lo. Vejamos como fica o exemplo da representação do composto iônico formado entre os átomos de potássio e oxigênio. O potássio possui 19 elétrons distribuídos em 4 camadas eletrônicas. K com 2, L com 8, M com 8 e N com 1. O oxigênio apresenta 8 elétrons na sua distribuição eletrônica, nas camadas K com 2 elétrons e L com 6. Logo, ele não está estável, precisa de 2 elétrons para adquirir estabilidade. Como o elemento potássio apresenta apenas um elétron na sua camada de valência, ele tende a se ligar com o oxigênio, formando assim o composto K2O, já que o oxigênio irá receber 2 elétrons de 2 moléculas de potássio. Como o oxigênio tende a receber 2 elétrons, para ficar estável, são necessários que 2 átomos de potássio, já que cada um cede apenas um elétron. Dessa forma, o composto fica estável. Para facilitar a representação das substâncias formadas pela ligação iônica, os químicos utilizam diretamente a fórmula mínima. Para isso, é necessário verificar a quantidade de cada íon constituinte da ligação. Podemos ver nesse quadro como as fórmulas mínimas dos compostos apresentados podem ser determinadas pelo número de cátions e de ânions. Então, nós temos aí uma ligação formada por um Na e um Cl. O Na doando e o Cl recebendo. Então, a fórmula mínima é apenas NaCl, porque é um de cada. Está equilibrado. Na fórmula
na representação, desculpa, formada por 2K1O2, fica K2O, porque aí nós vemos que 2K, 2 elétrons de K estão sendo doados, e no 1O2 está recebendo, por isso ele fica negativo. E da mesma forma, no terceiro exemplo, com um Mg2, 2Br. Fica MgBr2 porque nós temos aí uma molécula de Mg doando 2 elétrons e 2 moléculas de Br, de bromo, recebendo esses 2 elétrons. A fórmula de um composto iônico também pode ser obtida utilizando a carga de seus íons. Com o auxílio da tabela periódica, é possível localizar determinado elemento químico e verificar se seu átomo apresenta tendência a ceder ou receber elétron ou elétrons, determinando com isso a carga do íon correspondente. Nós temos aqui na tabela a determinação da carga dos íons correspondentes aos elementos que estão lá organizados na tabela. Então, o grupo 1 tem um elétron na sua camada de valência e ele tende a ceder esse elétron, ficando com carga 1 positivo, porque ele cedeu um elétron. O grupo 2 tem 2 elétrons na camada de valência e tem tendência a ceder esses 2 elétrons, ficando com carga 2+. O grupo 3 tem 3 elétrons na camada de valência, tende a ceder esses 3 elétrons e ficar com carga 3+. Ficam com cargas positivas porque estão doando elétrons que possuem cargas negativas. O grupo 15, 16 e 17 tem, respectivamente, 5, 6 e 7 elétrons nas suas camadas de valência e também recebem esses elétrons ficando com carga negativa. Então, o grupo 15 tende a receber 3 elétrons ficando com carga 3-. O grupo 16 tende a receber 2 elétrons, porque ele tem 6 na sua camada de valência, completando 8, ficando com carga 2-. E o grupo 17 tem 7 elétrons na sua camada de valência, tendo tendência a receber 1 para completar os 8 e ficar estáveis, e fica com carga 1 negativo. Ficam com cargas negativas porque receberam elétrons que possuem cargas negativas. Para saber a fórmula química do composto iônico, basta utilizar a carga do cátion como índice do ânion e vice-versa, semelhante à regra de meio pelos extremos lá na matemática básica. Então, aí nós temos alguns exemplos. Ca2+, significando que esse Ca está doando 2 elétrons. Cl1-. Então, quer dizer que o Ca está doando 2 elétrons e cada Cl está recebendo 1. Então, nós temos aí CaCl2, porque esse Cl está recebendo os 2 elétrons. No exemplo B, nós temos K1S2. Então, vai ficar K2S, porque nós teremos aí o K doando um elétron e o S recebendo um elétron de cada K. Logo, nós teremos 2K, cada um doando um elétron, para se ligar a um S. E, sabendo o grupo que pertence o elemento na tabela periódica, nós já podemos saber se ele tem tendência a doar ou receber elétrons e determinar diretamente o seu índice. O total de cargas positivas, que é a multiplicação entre a quantidade de cátion de cátions e a sua carga, será igual ao total de cargas negativas, que é a multiplicação entre a quantidade de ânion ou de ânions e a sua carga. Como representado no exemplo, nós temos aí Al3 mais O2-. Então, cada Al está doando 3 elétrons e cada O está recebendo 2. 2 Al
doam 6 elétrons para que 3 O recebam 2 elétrons cada um. Retomaremos o nosso conteúdo de ligações químicas na próxima aula. Agora, respondam a atividade da página 9 do módulo de vocês, no capítulo 3. Qualquer dúvida, entrem em contato. Até a próxima!